Shalom, shalom, a graça e a paz. Pastor Claudinei passando aqui para te desejar um ótimo dia. Nós vamos dar continuidade ao livro de Mateus que nós estamos comentando, né? Mateus comentado. E nós estamos no capítulo 2. Hoje vamos ver o capítulo 2, o que ele nos ensina. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então, Belém, aqui é uma cidade pequena, uma aldeia, na verdade, pequena. E esses magos, provavelmente esses magos que vieram até Jesus ver, conhecer o rei que nasceu, que estava para nascer, provavelmente eram sábios da Pérsia, eram descendentes de Daniel. Lembra Daniel? Então, provavelmente, tudo indica que eles eram, aprenderam, as pessoas que aprenderam com Daniel, seus descendentes, então esses magos. Por quê? Porque Daniel ele fez um cálculo da profecia no seu livro, que se você ler, você vai ver que ele teve visões, e ele fez um cálculo para ver mais ou menos quando Jesus nasceria, quando Jesus ia nascer. Então, foi passando de geração a geração. Provavelmente esses magos eram descendentes dessas pessoas que estudaram com Daniel. Então, há informações, por isso eles tinham as informações. E eles eram magos porque eles olhavam pelas estrelas, né? Você vai ver que eles vão seguir as estrelas, o tempo, por isso que eles são chamados de magos. E perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei de judeus? Porque vimos a estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Viu? Eles eram magos, eles olhavam para o céu e foram atrás da estrela. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas, o povo indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam ele, porque assim está escrito por intermédio do profeta, lá está em Miqueias 5:2, diz assim, ó, no capítulo 6: E tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais de Judá? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Então você vê que Mateus ele coloca bastante profecias, por quê? Porque ele está falando para os judeus. Então ele tem que comprovar através das profecias para os judeus entenderem. Então, com isso, Herodes, versículo 7, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela apareceu. Enviando-os a Belém, disse-lhes: Informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrados, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Na verdade, aqui eles não queriam adorar, eles queriam matar. Rei Herodes queria matar, era uma ameaça. Aqui você vê que Jesus, já recém-nascido, já era uma ameaça para os reis deste mundo. Então eles queriam matar Jesus. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que as estrelas que viram no oriente os precedia, até que chegando parou-se onde estava o menino. E vendo as estrelas, alegraram-se com grande intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram, e abrindo seu tesouro, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Olha só, eles já foram adorar o Senhor, Jesus recém-nascido, já levando ouro, incenso e mirra, já levando uma oferta para Jesus. Sendo por divina a advertência, prevenidos em sonho para não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho. Então eles sabiam que Herodes queria matar, né? Provavelmente, irmão, os magos saíram perguntando em toda a região aonde que tinha nascido o rei, porque eles viram a estrela no céu. Então eles saíram perguntando pelas aldeias, pelas cidades que eles passavam, se alguém tinha visto. E olha só que interessante, irmão. Queria que você refletisse comigo. Esse é um grande medo que eu tenho. Eu tenho ensinado as pessoas que caminham comigo. Perder o dia da visitação do Senhor. Perder o dia da visitação de Deus. Irmão, o povo, os magos, os sábios da Pérsia, os reis de fora, eles sabiam que Jesus tinha nascido e que Jesus estavam atrás de Jesus. E os de dentro de Israel nem sabiam, irmão. O povo de Israel, que qual Jesus veio, não sabia, e o povo de fora tinha discernimento. Os sábios que estavam sabiam que algo ia acontecer, que o povo estava com a lei na mão, o povo estava com os profetas, o povo estava com tudo, mas não tinha discernimento de quando Jesus ia nascer, aonde. E os de fora, irmão, estavam preocupados. Eles estavam perdendo, irmão, o dia da visitação.
Irmão, não perca o dia da... Isso deve gerar temor em nós. Irmão, nós que frequentamos a igreja, muitas vezes você vem para um culto de qualquer jeito. Às vezes aquele dia o Senhor quer falar com você, Deus visitou a igreja, Deus visitou a sua casa, Deus visitou essa geração. Será que nós não estamos perdendo o que Deus está fazendo? Eu queria que isso entrasse no seu coração e gerasse temor, irmão, para você não perder o dia da visitação do Senhor. Você não pode perder, irmão, o que Deus quer fazer na nossa geração, o que Deus quer fazer na nossa cidade, o que Deus quer fazer na nossa nação. Bom, nós precisamos estar atentos, vigiando, sensível ao quem? Ao Espírito Santo, para não, irmão, perder o dia que Deus visitar, o que Deus está fazendo. Isso é muito forte, irmão. Os magos de fora, os sábios da Pérsia, eles tinham discernimento, sabiam que estava para acontecer algo que o povo que estava com a lei na mão não sabia, que estavam com os profetas, que estava tudo na mão, mas não tinha entendimento. Então não perca o dia da visitação do Senhor. Olha o versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse-lhe: Dispõe-te, toma um menino em sua mão e foge para o Egito e permaneça lá até que eu avise, porque Herodes procura matar o menino. Outra vez, nós vemos que uma referência, né, de Moisés, que saiu do Egito, né? Jesus também saiu do Egito. Dispôs então e tomou seu menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Qual profeta? Oséias 11:1. Do Egito chamei o meu filho. Você vê que tudo é baseado no que os profetas profetizaram sobre Jesus. Então Mateus ele dá muita ênfase em profecia. Se você ler, você vai entender. Tomara que você esteja acompanhando comigo aí na sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 16 agora. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu Herodes grandemente, mandou matar todos os meninos de Belém, todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com a precisão, informaram os magos. Então Herodes ficou tão enfurecido que ele mandou matar todas as crianças. Olha só, Satanás não sabia qual era o menino Jesus. Ele não tinha, mas ele mandou matar o quê? Todas as crianças de 2 anos para baixo. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Houve-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existiam. Jeremias 31:15. Outra profecia. Irmão, uma cena muito parecida com a do Messias. Quando o faraó mandou matar as crianças. Lembra? Quando o faraó mandou matar as crianças lá no Egito? Lembra? É parecido aqui. Satanás sempre quis acabar com a descendência. Olha a importância, irmão, do aborto, né? Todas as crianças, eles queriam matar, por quê? Eles queriam acabar com a geração. Eles queriam acabar, porque o futuro, irmão, são as crianças. Então, olha, é bom a gente prestar atenção, abrir o coração e entender o que Deus quer falar conosco. Versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Olha só que interessante, José era avisado pelos anjos, né? Os anjos vinham e avisavam José. Olha só. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas. Qual profeta? O profeta Isaías 11:1. Ele será chamado Nazareno. Irmão, Nazaré era uma cidade de baixa reputação. Então chamar Jesus de Nazareno era como se fosse um insulto para eles. Ele falava assim: vamos rebaixar esse rei. Vamos chamar ele de Nazareno. Ele veio de uma cidade que tem baixa reputação. Eles queriam rebaixar. Então a profecia de Isaías mesmo diz, né, que ele seria desprezado. Ele seria chamado de Nazareno, quer dizer, ele seria desprezado. Né? Se você ler o livro de Isaías, ele vai contar que o Senhor, nosso Deus, ele ia ser desprezado, foi desprezado. Né? Então presta atenção aqui em José. Irmão. Como que José ele é guiado por Deus?
Deus, olha só, irmão. Deus falava com José, mandava um anjo em sonhos e José agia. José era avisado e José não perdia tempo, ele ouvia a voz de Deus e fazia. Esse é um exemplo, irmão, de alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Sabe quando você ora, pede a direção de Deus, Deus traz uma revelação no seu coração, você começa a ler a Bíblia e Deus começa a falar e você começa a abrir o seu coração e entender e começa a agir conforme Deus quer? José era assim. José ouvia a voz de Deus e obedecia. José ouvia a voz de Deus e praticava aquilo que o Espírito Santo de Deus falava nele. Você tem noção, irmão, do que Deus, o Espírito Santo, está no seu futuro? Você tem noção de que Deus já sabe o que vai acontecer com você lá na frente? Você sabe que o Espírito Santo te conhece? Você sabe que o Espírito Santo sabe todas as coisas? Sabe, irmão? O Espírito Santo, Deus, Jesus, ele sabe o teu futuro. Imagine você receber conselhos dele, conselhos de alguém que conhece o seu futuro. Então, irmão, não é fazer as coisas por causa de ferida. Ah, não, porque me machucaram agora, eu vou fazer isso, 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 aquilo. Não é fazer porque, não, mas a lógica é fazer assim, assim. Eu entendo que tem que fazer assim, entendo que tem que fazer assado. Sabe, não é agir por impulso. Não é agir porque a minha família fazia assim. Eu quero fazer igual a minha família fazia. Então, irmão, ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado pelo Espírito Santo. É Deus falar e você obedecer. É Deus te dar uma ordem, você pegar essa ordem e cumpri-la. Irmão, você notou que tudo que aconteceu na vida de Jesus aqui foi porque o profeta falou? Pode ler aí o texto, irmão, de Mateus capítulo 2. Tudo, tudo, tudo. Na verdade, o livro todo de Mateus vai falar, vai dar referência de profeta. Imagine, irmão, então esse é viver uma vida. Jesus vivia uma vida profética. Jesus vivia uma vida profética. Tudo que os profetas profetizaram, Jesus foi cumprindo. Irmão, imagine eu e você fazer as coisas não porque nós queremos fazer, não porque achamos melhor fazer, mas viver uma vida para cumprir o que as Escrituras dizem. Irmão, a palavra de Deus nos mostra, ela tem resposta de tudo para nós. Então imagine eu e você vivermos uma vida para cumprir o que está escrito. Sabe? Eu sou generoso, eu perdoo, eu amo, não é porque eu quero, é porque está escrito. É porque está escrito que o povo de Deus é um povo generoso, é um povo que ama. As profecias apontam para isso, então eu vou cumprir o que está escrito. Irmão, viva uma vida profética. Pega a Bíblia, leia. O que a Bíblia diz que eu sou? O que a Bíblia diz que eu posso fazer? O que a Bíblia diz que eu posso, que eu sei, que eu quero? Não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Sabe? Para de viver o que eu quero, o que eu acho. Começa a viver uma vida profética, naquilo que está escrito. E você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Como a sua vida vai ter sentido a sua vida. Sabe? Olhar para essa história de Mateus é muito interessante, Mateus 2, porque a resposta de nossas ações, que a resposta das nossas ações seja porque a Bíblia manda eu fazer. A Bíblia manda eu amar, a Bíblia manda eu fazer, a Bíblia fala que eu posso, então eu vou fazer, então eu posso fazer. Viva uma vida profética, viva uma vida guiada pelo Espírito Santo. Você pode. Jesus deixou escrito aqui. Ele veio como homem, nasceu como um bebezinho, como uma criança, como homem, para cumprir o que estava escrito, para mostrar para mim e para você que nós podemos viver conforme o que está escrito. Irmãos, Deus abençoe a sua vida. Eu abençoo a sua vida. Senhor, que cada pessoa que está vendo esse vídeo, neste momento, possa ser alcançada pelo Senhor. Que eles possam ter essa vida profética, Pai, que está na sua palavra, Pai. Que essas pessoas possam viver, Pai, as profecias que já foram liberadas sobre a vida deles, Pai. No nome de Jesus eu oro, abençoando a vida de cada um, meu Pai, daquele que está vendo esse vídeo nessa hora. No nome de Jesus eu abençoo. Para a honra e glória do teu santo nome. Que nós possamos viver essa vida. No nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Ótimo dia para você, ótima semana. Que Deus te abençoe e guarde no nome de Jesus.